vocês. E vamos para o contrato social, tá aqui. Então, vou aumentar aqui o tamanho do zoom para todo mundo enxergar. Então, a gente tinha falado aqui, né, até a cláusula segunda do objeto social. O que era o objeto social mesmo, gente? O objeto social é a descrição daquilo que a sua empresa pode ou não fazer. E aí tem um detalhe, né? Esse objeto social, ele vai ser muito importante para a definição, só para a gente lembrar, de uma sigla que eu falei, que é o CNAE, né? Que é o Código Nacional da Atividade Específica. O CNAE é que vai determinar o que a sua empresa pode ou não fazer com base na listinha que tem lá. E esse código ele vai ser retirado a partir daqui, desse objeto social, certo? Então, seguindo aqui com o nosso contrato social. A cláusula terceira fala do capital social. Nós já vimos, né, o que é o capital social, e aqui ele vai ser descrito, ó. Então, o capital social é D, e aí você vai colocar em número e depois por extenso, dividido em tantas cotas. Normalmente, o pessoal divide em cotas de R$ 1. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, R$ 1.000, a gente coloca 1.000, olha que bonito, cotas de R$ 1 cada. Subscritas e integralizadas. Integralizadas, gente, significa que nós já garantimos esse dinheiro. Ele já existe, ele já está separado, ele já está finalizado. Caso não esteja integralizado, a gente tem um prazo para integralizar, tá? Esse prazo precisa ser cumprido. Caso não cumpra, entra naquela situação que nós falamos anteriormente de acontecer o quê? Perder a responsabilidade limitada, né? E aqui, gente, cada sócio vai falar quantas cotas tem. Então, por exemplo, se cada um entrou com 50% e cada cota era de R$ 1, cada um vai ter 500 cotas, tá? É assim, simples, não tem muito o que falar. Aqui, ó, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das cotas, mas todos respondem solidariamente pelo capital social, caso não esteja integralizado, hein? Cessão e transferência de cotas. O que é isso, gente? O sócio pode decidir sair da sociedade e vender as suas cotas, tá? Seja, e essa transferência ela pode ser gratuita, no caso da cessão, ou onerosa, quando a gente fala transferência propriamente dito. Algumas empresas permitem que o sócio venda sua parte, outras não. Como assim, Marcelo? Então vamos imaginar que vou pegar aqui os primeiros nomes que estão aparecendo para mim aqui na tela. Eu, a Lilian, a Giovana e a Evelyn montamos uma sociedade. Então, nós quatro. Cada um é dono de 25%. E o contrato social, ele vai definir se nós podemos ou não vender ou transferir essas cotas para fora da sociedade. Caso o contrato permita, a gente tem uma regrinha que é: primeiro eu quero sair, não quero mais ser sócio delas. Primeiro eu tenho que oferecer para as três, se elas querem comprar minha parte. Tá? Por escrito, gente, é tudo por escrito, não é de boca, não. Se elas não responderem, né, dentro do prazo, nós já vamos ler ali para entender esse prazo. Se elas não responderem, eu posso vender para quem eu quiser pelo mesmo preço que eu ofereci para elas. Eu não posso vender mais barato.
Agora, se o contrato fala que eu não posso vender a minha parte, o que acontece? Eu simplesmente falo, não quero mais ser sócio das 3, dá meu dinheiro de volta, eu estou indo embora. E aí, a empresa passa a ter só 3 sócios, e cada um vai ser dono de 33,333333333% da empresa, tá? Então, as cotas da sociedade são indivisíveis, ou seja, eu não posso pegar aquela cota de R$ 1 e transformar em 2 de 50 centavos. E não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos demais sócios. Gente, expresso consentimento é por escrito, hein? Cabendo em igualdade de condições e preço o direito de preferência ao sócio que quiser adquiri-las. Aquilo que eu falei, primeiro eu tenho que oferecer lá para a Lilian, para a Giovanna e para a Evelyn. O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte das suas cotas deverá manifestar sua intenção por escrito aos outros sócios, assistindo a estes o prazo de 30 dias para que possam exercer o direito de preferência, ou optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da sessão. Como assim? Olha, eu ofereci lá para Lilian, para Giovanna e para Evelyn. Gente, eu quero cair fora, não quero mais ser sócio. Elas podem, ao invés de comprar, decidir encerrar também a sociedade. Falar, não, então acabou. Tá? Isso aqui é o optar pela dissolução da sociedade. Início das atividades e prazo da duração. Então, o contrato social ele vai definir quando a empresa começa a funcionar e se ela tem prazo de duração. Espera aí, a empresa pode ter prazo de duração? Pode. A gente pode ter montado a sociedade lá, nós 4, e falar da sociedade terá seu prazo de duração por 3 anos, por exemplo. O que eu estou falando? Que acabou 3 anos, né, a partir dessa data que nós colocamos aqui, acaba a empresa. Ela não pode continuar existindo. Tá? Ah, mas está dando certo. Para manter ela, antes de completar os 3 anos, a gente tem que vir no contrato social e alterar ele. Se não fizer isso, acabou. A administração. A administração da sociedade será exercida pelos ou pelo sócio. Então, aqui vai ficar definido quem é o sócio ou sócios que vão representar a sociedade em processos. Então, se tiver uma audiência, alguma coisa do gênero, quem é que vai representar? Quem pode assinar contratos pela empresa? Quem pode, inclusive, assinar, gente, a conta bancária da empresa, tá? Então, é essa pessoa que fica responsável. Aí a gente tem algumas situações, né? Eu posso colocar um sócio só, eu posso colocar 2, 3, eu posso colocar todos os sócios. O que vai definir é uma cláusula chamada e ou. Então a gente vai ter que definir se é e ou se é ou. Se eu falar aqui, quem vai assumir a responsabilidade é o Marcelo e a Lilian e a Giovanna e a Evelyn, significa que para cada decisão os 4 têm que assinar. Se a gente colocar ou, qualquer um de nós pode assinar na ausência do outro, tá? O prolabore. Gente, aqui, ó, prolabore significa pelo trabalho, tá? Então, os sócios terão direito a uma retirada a título de prolabore, que será fixado em comum acordo entre os sócios, obedecidos os limites legais da legislação do imposto de renda. Só tem direito a essa retirada de prolabore o sócio que trabalha na empresa. Se você não trabalha, você só deu dinheiro,
não tem prolabore. Pô, Marcelo, mas peraí, eu não vou ganhar? Vai, quando tiver divisão dos lucros, tá? Já o prolabore é só para aquele sócio que trabalha. Então vamos supor que na sociedade que eu montei aqui, né, eu, Lilian, Giovana e Evelyn, eu não trabalho. Eu só entrei com o capital. Elas que entendem do assunto, larguei elas trabalhando. O que vai acontecer, gente? Elas vão ser responsáveis por tocar a empresa e vão ter um salário. Esse salário chama prolabore. Por que eu preciso entender que não chama salário, gente? Porque o sócio, ele não tem direito a algumas coisas que o funcionário tem, mesmo quando ele assume um cargo. Então, o sócio não tem direito a hora extra, tá? O sócio não tem direito a adicional noturno. Por quê, gente? Porque é dele. Eu não posso virar, né, e falar assim: "Oi, Marcelo, tudo bom? Eu vou te pagar a hora extra". "Ô, Marcelo, obrigado, Marcelo". Né? Isso gera um problema de esquizofrenia, praticamente, né? Então não é o caso, gente. Do balanço patrimonial e prestação de contas, vai ser definido e normalmente é padronizado, tá, gente? Que no dia 31 de dezembro, o sócio que ficou como administrador vai fazer o levantamento do balanço patrimonial, do resultado econômico, e esse cara aqui, ó, o resultado econômico, é que vai me falar se eu tive lucro ou não, tá? E depois de abater todos os impostos, tudo que tem para abater, fazer a reserva, né, que a gente considerar importante, a gente faz a divisão dos lucros. Peraí, Marcela, a divisão dos lucros é feita uma vez só no ano? Normalmente, sim, tá? É por isso, gente, que a gente tem que entender isso. Montar uma empresa, você não vai ganhar dinheiro aí do dia para a noite, não é assim que funciona, né? É, terminado, né, o período, no dia 31 de dezembro, os sócios vão ter 4 meses para definir quem vai ficar como administrador, ou se vai manter, ou se vai mudar, né? E sobre as contas da empresa. Caso de falecimento, né, ou incapacidade superveniente. O que é uma incapacidade superveniente, gente? A pessoa sofreu alguma situação que tornou ela incapaz. Aqui não é o incapaz que gera, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, tá, gente? Necessariamente. O incapaz aqui significa que ele foi considerado pela justiça incapaz e ele não pode responder pelos seus atos. Então a pessoa sofreu um problema mental, alguma coisa nesse sentido, tá? A gente tem que definir, no caso de falecimento também, se a empresa continua ou se ela encerra. Por quê? Porque se ela continuar, os herdeiros herdam a empresa também, né? Se ela encerrar, faz o pagamento e acaba ali, tá? Isso precisa estar definido também no contrato. Outra coisa, gente, o administrador ele tem que declarar ali no momento do contrato social que ele não está impedido de exercer a administração de empresa em virtude de condenação criminal ou por alguma lei, né? Como assim, Marcelo? Então vamos lá. Eu sou funcionário público e de repente o cargo que eu ocupo me permite ser sócio de uma empresa. Tem cargos que não permitem, tá, gente? Eu não posso ser o administrador, porque eu tenho uma lei que me proíbe. Condenação criminal significa que eu pratiquei uma falência fraudulenta. Eu cometi um crime contra a ordem financeira e eu não posso mais ser administrador durante um tempo, tá?
O foro é a escolha de qual é a comarca que vai ser responsável por resolver qualquer problema da empresa. Então, vamos supor que nós escolhemos o foro de São José do Rio Preto. Qualquer processo que nós tivermos que entrar pela empresa é aqui. Mesmo se for uma briga entre nós 4 sócios ali. Ah, Marcelo, mas eu mudei para São Paulo. Não interessa, o processo tem que ser feito aqui, porque nós escolhemos Rio Preto, tá? Então, sobre o contrato social, se alguém tiver alguma pergunta, pode tirar do mudo aí para fazer ou mandar pelo chat, gente, vocês escolhem. Eu só peço para não mandar pelo WhatsApp, porque eu não vou olhar agora, eu só vou olhar depois, a não ser que você não queira a resposta agora, tá? Ninguém? Posso seguir? Então tá bom. Então vamos falar agora, gente, sobre administração na empresa. O que é administração na empresa, gente? Até agora, a gente apresentou ali a base do que era uma empresa, né? A diferença entre pessoa física, pessoa jurídica, sociedade, individual, os tipos de sociedade. Agora a gente vai começar a entrar na administração mesmo, né? Então, o que a gente precisa entender aqui num primeiro momento, gente? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a administração de empresas, ela é uma ciência, tá, gente? Assim como a física, assim como a matemática, assim como a química, a medicina, a administração de empresas é uma ciência, tá? Só que ela é uma ciência jovem. O que eu quero dizer com uma ciência jovem? Faz mais ou menos uns 120 anos que a administração de empresa começou a ser estudada como ciência. Ah, Marcelo, 120 tá velho pra caramba, cara. Não tá, gente. Quando a gente fala em ciência, 120 anos, 110 anos é uma ciência jovem. É uma ciência muito jovem ainda. E isso a gente precisa entender que gera alguns problemas. O brasileiro, principalmente, ele vem de um panorama antigo, né, ainda. O que é o panorama antigo? Ah, eu não preciso estudar administração. O meu vizinho montou uma empresa e deu certo e ele nunca estudou nada. Tá, gente, existem casos. Vamos ser sinceros. Ah, Marcelo, o Silvio Santos montou a empresa dele e nunca estudou nada. Tá certo? Ah, o fulano de tal, que é parente de não sei quem, montou um negócio e deu certo. Concordo, existem casos. Só que mais da metade das empresas que abrem fecham no Brasil, tá? E fecham por quê? Porque não tem noção de administração. Então eu vou contar uma historinha para vocês, uma historinha de derrota, tá? Historinha de vitória, de sucesso é fácil, todo mundo gosta de contar, né? Eu vou contar uma de derrota. No já muito distante ano de 1992, acredito eu que poucos aí da sala já eram nascidos nessa época, meus pais decidiram abrir uma empresa, tá? Lá em Votuporanga, né? Quem conhece Votuporanga hoje Votuporanga é uma cidade até agradável, uma cidade legal, gente. Mas em 1992, Votuporanga era desse tamanhozinho aqui, ó, tá? Era muito pequena. E aí, o que é que acontece, gente? Eles decidiram abrir a empresa, e era uma empresa
de frios, uma loja de frios. Né? O que é uma loja de frios? Iam vender salames, presuntos, queijos, né? Olha quanta coisa legal, né? Tiveram essa ideia porque não existia nenhum concorrente em Votuporanga sobre o assunto. E aí, o que acontece, gente? Não tem concorrente, vai dar certo, tô tranquilo. Então, nem Wagner, que é meu pai, nem Márcia, minha mãe, tinham qualquer noção de administração. Tá? Nunca tinham estudado o assunto. Então, montaram o negócio sem planejamento nenhum. Não tem concorrente, vai dar certo. Escolheram um local totalmente fora dos ramos de alimentação em Votuporanga para montar a loja. Por quê? Porque ficava de frente para a janela do emprego da minha mãe. Né? E aí ela podia ver a loja. Olha que sensacional. Beleza. Então já temos uma situação aqui, ó. Minha mãe não ia trabalhar na loja. Meu pai também não. Os dois eram funcionários públicos. Pô, quem vai tomar conta? Ah, vamos pôr os pais deles, né? Por parte de mãe, meus avós ainda não eram aposentados e disseram o seguinte: não vou largar meu emprego estável, tranquilo, garantido, para talvez dar certo o negócio. E por parte de pai, meus avós falaram: mas nem a pau, já estou aposentado, estou sossegado, de boa na minha casa. Só tá que piora a coisa, né? Vamos botar os filhos. Esse que vos fala, Marcelo, é o filho mais velho. Em 1992 eu tinha apenas 9 anos de idade. Eu não podia tomar conta, né, gente? Nem se eu quisesse. Então já sei. Vamos contratar uma pessoa para tomar conta da loja. E contrataram uma menina que era filha da empregada doméstica, que trabalhava para a família já fazia 10 anos, né? Então vira a menina crescer, tinha acabado de completar 18 anos, primeiro emprego dela. Ela era responsável por atender, abrir e fechar a loja, abrir e fechar o caixa, controlar o estoque, fatiar, repor e limpar. Vocês acham que realmente dava certo isso aqui, gente? Uma pessoa só, primeira experiência de emprego, cuidando de tudo isso. A menina fez o melhor que pôde, tá? Sinceridade. A empresa durou 3 meses, tá? Fizemos parte desse número do Brasil, né? De mais da metade que fecha antes de completar um aninho de vida. Né? E por que isso, gente? Porque faltou um planejamento, faltou um preparo. E aí, gente, a gente tem um próximo passo que é o seguinte: o Pedro resolveu abrir uma empresa, né? E aí, o que é que aconteceu? O Pedro resolveu abrir uma empresa e ele foi lá e falou: já sei, eu vou procurar no Google o que vai ser a minha empresa. E aí ele abriu lá o Google. Façam esse teste depois, pode ser no celular de vocês. Digitem o seguinte no Google: ideias para abrir. E o próprio Google vai sugerir a seguinte opção: uma empresa em 2021. Tá? Ele vai dar essa sugestão para vocês. Quando o Google faz isso, significa que eu tenho uma quantidade muito grande de pessoas fazendo a mesma pesquisa.
tá? E aí, gente, olha o problema, né? O Pedro tá certo em fazer a pesquisa dele. Não estou falando que o Pedro errou, não. O Pedro tá certinho em fazer a pesquisa. Só que o problema é que quando a gente faz essa pesquisa, na primeira página do Google vai aparecer lá o site das pequenas empresas, grandes negócios e vai aparecer o site do Sebrae, tá, gente? Podem ficar garantidos que esses dois sites vão estar ali, né? E aí, o que acontece? Quando a pessoa vai buscar, esses sites vão trazer para vocês algumas sugestões de coisas que estão na moda, de coisas que estão muita gente abrindo. E aí o brasileiro vai atrás dessas. O brasileiro não vai procurar aquilo que ele gosta, que ele sabe fazer bem. Ele vai naquilo que está na moda. Quer ver uma prova? Olha só, acompanhe com o tio aqui, gente. Eu vou escrever algumas coisas. Eu tenho certeza que mesmo quem está aí com a câmera desligada, quem está com o microfone desligado, vai reconhecer, vai dar uma risadinha em casa, hein? Então, ó, vamos lá. Food truck foi febre alguns anos atrás. O que abriu de gente com food truck aí não está escrito, né? Mini salgadinho, né? Tipo a Tia So lá, abriu vários igual a Tia So na época. O que mais que a gente teve? A gente teve, além do mini salgadinho, a gente teve também o açaí. Foi febre, gente. Quem se lembra aí, andava lá no calçadão, o que tinha de lugar de açaí aberto não estava escrito, né? O que mais que a gente teve? Food truck, mini salgadinho, açaí. A gente teve a febre do temaki também, né? Da comida japonesa. O que abriu de temaqueria, gente? Teve a própria comida japonesa. Teve as hamburguerias artesanais. E o que é isso, gente? Qual que é o problema de eu abrir um negócio da moda? A moda passa, né? Do mesmo jeito que a moda veio, ela vai embora. E aí, gente, aquele que abriu só por causa da moda, hora que a moda passa, sabe o que acontece com ele? Isso aqui, ó. Ele vai embora também. Não sobra. Quantos negócios de açaí fecharam, gente? Ó, um monte. Quantos negócios de mini salgadinho fecharam? Um monte. Significa que fecharam todos? Não. Quem ficou? Fica aquele que conseguiu agregar um valor ao seu produto. O que é agregar um valor, gente? Valor aqui não é valor financeiro, não, tá? É um valor que o cliente percebe como algo bom. Como assim o cliente percebe como algo bom? Então, olha só, a gente tem a situação do valor, né, do valor agregado. Por exemplo, eu vou citar aqui, vocês vão reconhecer. O iPhone, tá? Em matéria de máquina, de hardware, ó, ponte com a aula da Simone, hein, gente? Hardware e software. Em matéria de hardware, o iPhone não é o melhor aparelho que existe. Tá? A gente tem hardwares muito melhores. E por que tem gente que se dispõe a pagar o preço do iPhone se ele não é a melhor máquina que eu posso comprar por aquele valor? Por causa do valor agregado que a Apple vende. A Apple vende para você que o fato de você usar um iPhone, você é especial.
você é diferente dos outros, você é uma pessoa que tem estilo. Então, o que é que aconteceu? A Apple agregou um valor ao seu produto. E isso, gente, não serve só, né, para as empresas do tamanho da Apple. Isso serve para a pessoa, para a moça ou para o cara que abriu um food truck, um mini salgadinho, o açaí, o temaki, a comida japonesa, o hambúrguer artesanal. O que é que você está fazendo para sua empresa para que ela seja lembrada pelos outros quando a moda passar? O que é que você está fazendo pelo seu negócio para que ele seja mais do que mais um só no mercado? Tá? E é isso que nós vamos começar a estudar agora. Nós vamos começar a estudar, né, principalmente a partir da semana que vem, como que eu preciso me organizar para que a minha empresa tenha esse algo a mais, para que a minha empresa seja capaz de sobreviver. E, gente, é aí que entra a administração, tá? Administrar não é só pegar ali um monte de planilha, um monte de arquivo, falar assim, ah, ó, tá entrando dinheiro. Ah, beleza, legal. Ah, ó, eu estou vendendo bem, legal, né? Isso faz parte da administração. Ou, ah, eu não estou vendendo bem, vou ter que rever isso aqui. Faz parte da administração. Mas a administração ela vai além disso. A administração, gente, ela envolve planejamento, tá? E é aqui, né, que mora o primeiro ponto chave nosso, tá? Gente, esse desenho aqui tem na apostila de vocês. Acho que é página 20 e alguma coisa. Deixa eu achar aqui que eu falo para vocês. Página 27. 27. Aqui, ó. Igualzinho, hein? Então, hoje nós só vamos falar rapidamente do planejamento, tá, gente? Semana que vem nós vamos entender o resto desse ciclo. Então, o que acontece? Olha só. O que é o planejamento, gente? Eu vou criar objetivos e vou pensar em o que eu preciso fazer para alcançar esses objetivos. Então, antes até de abrir a empresa, quando ela ainda está no papel, eu já começo a pensar nisso. Ah, ó, eu quero abrir uma empresa. Legal. O que eu vou precisar para isso? O que é que eu vou gastar com isso? Quanto tempo vai levar para retornar o meu investimento? Né? Por quê, gente? Porque você vai levar um tempo. Eu não sei se eu já contei para vocês. No Brasil, em média, são 3,5 anos para você recuperar o que você investiu na sua empresa. Significa que você só vai começar a ter lucro depois disso. Até esse momento, você só está fazendo o quê? Pegando meu dinheiro de volta, que eu emprestei para a empresa. Então eu preciso me planejar para poder aguentar isso. Eu preciso me planejar para poder sobreviver a essa etapa toda, né? E aí, gente, nós vamos estudar que isso aqui vai ser um ciclo. E esse ciclo, ele vai ser para sempre na empresa, tá? Não... Ah, já planejei para abrir, acabou, não preciso planejar mais. Não. Nós vamos ver que esse planejamento ele é constante. Cada vez que eu vou dar um passo novo, eu tenho que fazer um planejamento, tá? E aí, gente, deixa eu contar para vocês. Todo mundo gosta de lembrar do seu Senhor Abravanel, né? Popularmente conhecido aí como Silvio Santos, que abriu, hoje é multimilionário, né? O cara extremamente rico e não teve estudo, né? Concordo. Só que é o seguinte, conforme a empresa dele foi crescendo, sabe o que ele fez? Ele se cercou de pessoas que entendem de administração
para ajudar a orientar o que ele tinha que fazer. Não vão achando vocês que o Silvio Santos, sem ter feito faculdade nem nada, ele não foi atrás de pessoas que pudessem ajudar ele a tornar o negócio dele melhor, tá? O Silvio Santos, gente, é um cara extremamente inteligente, né? E se ele chegou onde ele chegou é porque ele soube se cercar de pessoas especiais. E tem mais um detalhe, gente, só para a gente encerrar o assunto de hoje. Existem pessoas que têm um talento natural, tá? Para administração. Pode ser que, de repente, a Érica, né, ela tem um talento natural. Mas, gente, uma em cada quantos tem esse talento? O resto que não tem esse talento, a gente tem que fazer o quê? Estudar, tá? Então, semana que vem nós vamos entender isso aqui, vamos falar um pouco sobre missão, visão e valores da empresa e vamos chegar um pouquinho além e estudar, né? Começar a estudar aí o que é o tal do valor agregado e como criar isso, ok, gente? Muito obrigado pela participação de todos. Espero vocês semana que vem. Até lá, gente. Tchau.